Vamos então finalizar esta parte da manhã com o nosso painel de discussão. Vamos então chamar ao palco Sérgio Trindade, da Direção de Sistemas de Informação e Transformação Digital da EPAL, Pedro Martins Silva, coordenador da Unidade de Cibersegurança e Conformidade IT do Banco de Portugal, e também João Manso, CEO da Redshift. Eu acho que estas sessões, estas conferências devem servir também de alguma forma para nós percebermos para onde é que as coisas vão. Nem sempre já lá estamos, nem sempre é este o tema. Obviamente que se nós formos ler tudo o que são os relatórios, os research, os insights da IDC, eu fico super entusiasmado, não é? Ou seja, eu olho para estas terminologias da DevSecOps, leio o que os analistas veem globalmente e fico com aquela sensação que muitas vezes é associada, ou originalmente foi associada ao Big Data, não é? O que o Big Data é como sexo na adolescência. Todos falam disso, ninguém sabe propriamente como é que se faz, mas porque todos acham que os outros também fazem, então todos dizem, sim, DevSecOps, de certeza que estamos a fazer. Portanto, o que nós vamos aqui, gostava de fazer aqui com os nossos convidados, era um pouco isto, era refletir de uma forma geral estamos ou não a ir nesta direção do DevSecOps, mas sobretudo como é que a segurança está a conseguir entrar naquelas outras áreas que sempre foram críticas, amontando talvez o desenvolvimento, ajusando as operações, e começava precisamente ali pelo Pedro. Como é que este tema já está by design, by default, ainda estamos atrás do problema? Como é que no Banco de Portugal estão a conseguir integrar o tema da segurança ao longo de toda a cadeia de valor da inovação? Então, vou tentar responder a essa questão. Antes de mais, só agradecer o convite. É com muito gosto que estou hoje aqui. Portanto, a questão do DevSecOps não é provavelmente nova. A verdade é que, se calhar hoje mais do que nunca, nós sentimos que aquilo que eram os modelos tradicionais, que já não respondem a necessidades, que nunca responderam. Ou seja, na verdade, a ideia de que a segurança pode ir atrás do desenvolvimento e das operações, ou seja, primeiro preocupamos-nos em desenvolver, em pôr a produção, e depois logo vemos como é que a segurança se compõe, na verdade nunca fez muito sentido. Pronto. Hoje, se calhar, nós estamos um bocadinho mais alerta para a necessidade da maior aposta em segurança. Por um lado, tendo em conta aquilo que é o contexto atual, inicialmente da pandemia, com o teletrabalho veio trazer novas ameaças, se quisermos. O contexto geopolítico atual também, obviamente, traz novas ameaças, e portanto, a segurança está cada vez mais na ordem do dia. E, portanto, isto leva, de facto, à consciência atual de que temos que tratar da segurança de uma forma mais séria. E tratar de uma forma mais séria é, de facto, a segurança fazer parte do desenvolvimento desde o primeiro momento e acompanhando tudo aquilo que é o ciclo de desenvolvimento das aplicações. E, portanto, eu acho que, de facto, hoje há um bocadinho mais essa consciência. Há também, depois, aqui outros fatores que podem contribuir para se pensar também mais no DevSecOps e no Security by Design e by Default. Um deles são questões de compliance. Se nós pensarmos no RGPD, o RGPD impõe, de facto, este princípio de Security by Design e by Default, e, portanto, é mais uma forma. O DevSecOps, no fundo, é uma forma de respondermos a esta necessidade. Não sei se essa pressão, falou da conformidade. Sim. E o RGPD sentiram que foi um momento-chave, até antes do Covid. O Covid pode ter associado um bocadinho mais à aceleração da transformação digital, mas anteriormente o RGPD nem tenha sido porque apareceu lá explicitamente e os advogados leram Security by Design and Default e foram, isto deve ser importante. Sentiram que isso foi um momento de viragem do reforço desta importância? Ajudou, efetivamente. Ajudou precisamente por isso, a partir do momento em que a lei, pronto, temos mais uma razão para apostar nesta lógica e, portanto, obviamente que ajudou. Pronto, assim, eu não sei se posso falar mais em termos... Não, podemos passar aqui ao Sérgio Trindade. Quando eu dizia este conflito, muitas vezes, dos temas muito tendência e depois da realidade, apesar de falarmos de DevSecOps, que é quase uma visão de agilidade e de contínua inovação digital nas organizações, eu talvez, se me perguntassem qual é a pergunta que fazem mais, é a quem é que reporta a segurança. Ou seja, no final do dia isso é tudo muito bonito, mas onde é que isso encaixa? Onde é que isso encaixa? O facto de teres uma visão mais de CIO, mais transversal, ajuda-te depois a orquestrar os diferentes momentos e seres tu nessa visão a integrar a segurança versus a segurança querer se autonomizar e depois acabar por ter dificuldade em interligar-se com o resto da organização? Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a partilhar convosco e sim, ajuda.
apesar de que às vezes eu preferia viver na inconsciência. Há momentos que era preferível que fosse por aí. Mas efetivamente ajuda porque o facto de termos uma visão transversal, não só das áreas da IT como se conheciam, mas cada vez mais também do OT que está associado e sobretudo toda a organização como um todo, porque efetivamente a segurança não se aplica apenas à área da IT, ajuda muito. E no nosso caso, efetivamente, tem havido um esforço grande de consciencialização à volta de toda a organização. Isto porque acreditamos, e é a mensagem que passamos constantemente, que a segurança está em cada um. Claro que se a segurança está em cada um e na utilização que faz, não nos exime-nos, pelo contrário, responsabiliza-nos a que todo o desenvolvimento ou a implementação que façamos tenha em conta essa mesma segurança. E isto ao longo do tempo, usando o exemplo que tu davas, é exatamente o passar dali das zonas de puberdade quase, não é? Para tentar chegar a adulto. E é um caminho difícil, ou seja, o DevSecOps é um chavão bonito, mas antes disso já vinha o DevOps, que honestamente eu acho que em muitas empresas continua a ser um chavão bonito e é difícil chegar lá. E portanto, este processo de fazer interagir não só o desenvolvimento com a área operacional e depois a segurança que se encaixa aqui no meio, mas sobretudo com o resto da organização, eu acho que é crucial para que isto funcione. Não adianta tentarmos estar a pegar peças de Lego só porque é aquilo que o mercado dita, só porque parece que é aquilo que nos leva a um determinado sítio. É essencial que o resto da estrutura veja isto, para baixo e para cima. Para baixo porque se não o fizer não vai entender muitas das ações que estamos a tentar obrigar no processo. Vai vê-los como obrigação, não vai perceber a vantagem e portanto isso vai ser mais do que areia, vai ser uma pedra no caminho. Para cima porque se a própria primeira linha de gestão da empresa não entender exatamente o porquê de estar a fazer determinado tipo de investimentos, vai olhar para eles como gasto. E, portanto, tudo o que olha como gasto tem uma certa tendência de ser recortado ou ajustado para canto. Portanto, sim, ajuda muito esta visão transversal e o estruturar destes processos também de forma transversal. Houve algum momento que falámos muito fora, às vezes a conformidade acaba por ser o principal driver. Internamente na vossa organização, tiveram algum momento em que perceberam que era um momento-chave em que valia a pena começar a repensar este modelo de DevOps e DevSecOps? Isto começou muito com o RGPD, sim, foi um primeiro momento, mas um momento eu diria que teve um trigger muito específico, que é, além de ser lei, tinha multas. Portanto, era lei, tinha multas e ainda tinha outra penalização que era eventualmente sair no jornal. Como obviamente as organizações, e a nossa não é exceção, não se podiam dar esse luxo, por assim dizer, começou todo o processo de preparação. E foi daí que veio, por exemplo, a nomeação para um CISO formal, foi daí que começou a haver alguns passos num caminho para a 27001, por exemplo, que também ajudem muito neste processo. E de repente surgiu outro trigger, que era o nosso amigo pandemia, que veio aumentar a digitalização e de repente a preocupação de aqui nós achávamos que estávamos seguros, mas em casa o que é que acontece? E atrás desse veio o outro que eu diria que foi talvez o golpe mais incisivo neste tema, que é a famosa Lei 65, que saiu, e no nosso caso, como infraestrutura crítica, no nosso e de outros que estamos aqui, como infraestrutura crítica, portanto, nos acresce uma série de obrigações, nomeadamente de criar um laço muito mais estreito com o regulador, neste caso o CNCS, e daí surgirem N iniciativas, que aliás eu diria que é a melhor forma de fazermos isto andar, é pequenas iniciativas, tentar comer o elefante efetivamente às fatias, e há imensa ajuda no mercado e imensas empresas a colaborar. Quando digo empresas não me refiro a fornecedores, refiro-me efetivamente a colaterais que estão a colaborar entre si para conseguir dar esses passos. Nós na área da segurança sempre tivemos um bocadinho este chapéu de capacete azul, ou pelo menos das Nações Unidas tentar andar a lateralizar ou tornar transversais temas que depois nas organizações força à sua verticalização. Eu recordo-me que no tempo da segurança da informação o grande problema era querer-se fazer segurança da informação, mas não haver a classificação de informação. Agora não estamos perante um desafio que é querer fazer DevSecOps quando ainda não há DevOps. O que é que tens visto no mercado, João? Já obrigado
por estarmos aqui hoje e por ter o prazer de estar aqui com 2 representantes de 2 entidades que nós conseguimos reconhecer que estão à frente. Infelizmente, não são representativas da maioria das entidades públicas e privadas do nosso país, do ponto de vista de desenvolvimento seguro. Aquilo que nós vemos, e eu represento uma empresa que também tem uma área de desenvolvimento, tem uma área de transformação digital, e também teve que fazer a sua revolução, sair de um modelo monolítico para um modelo agile, para DevOps, depois para DevOpsSec, que é onde está a maioria dos DevOps, DevOps e segurança depois, e agora mais DevSecOps. Este modelo ainda é raro. Há muita gente que fala, mas na realidade o modelo DevSecOps ainda é um chavão em que o SEC ainda é feito muito a posteriori e não a anteriori. Nós não somos propriamente, vamos ser um bocadinho, não conseguimos impor a segurança como by default, mas é um chavão que a Redshift usa há muito tempo, Security by Default, mas efetivamente do ponto de vista de desenvolvimento ainda não é essa a realidade. A maior parte das empresas ainda não pensam, antes de começar um projeto de desenvolvimento, pensar na segurança, ainda não fazem o investimento de formar as equipas ou sensibilizar as equipas do ponto de vista de segurança e, portanto, implementam modelos de DevOps, é verdade, modelos mais ágeis do ponto de vista da relação entre o desenvolvimento das operações, mas a segurança ainda é vista como uma intrusão dentro do ciclo, ainda é vista como uma perturbação do ciclo de desenvolvimento e, portanto, é feita a posterior. Infelizmente ainda é só um facto, principalmente no Estado. Felizmente, tal qual como foi referido aqui pelos meus colegas de painel, o 65 vem trazer uma métrica diferente, que é ou investimos em segurança, ou investimos em multas, ou investimos em advogados. E, portanto, temos que sempre investir numa coisa qualquer e se calhar é melhor investir em reestruturar as equipas do ponto de vista de desenvolvimento e do ponto de vista de segurança, para que os outros 2 não sejam um problema maior. Felizmente, toda a parte de normalização implementada e espelhada também pela apresentação do Sr. Almirante no início, demonstra uma preocupação crescente nestas áreas. E, efetivamente, as entidades de infraestruturas críticas, de sistemas mais sensíveis, nota-se que há um investimento, a banca e a área financeira estão notoriamente à frente da maioria, mas infelizmente o Estado não está. E isso é uma preocupação constante que nós temos visto, em que quando nós vamos falar de SecDevOps ou DevSecOps, no Estado ainda não temos interiorizado a necessidade de ter segurança dentro do desenvolvimento e, portanto, há um problema não só do ponto de vista de segurança da informação, sempre existiu, mas também um problema de proteção de dados grave. E esse é um facto que a gente ainda continua a rever sistematicamente. E destacas alguma justificação, motivação? Porque às vezes pode ser só uma correlação de como não há transformação digital, também não há inovação digital, logo a segurança, toda esta sofisticação não é necessária. Nós já não conseguimos dizer que o nosso Estado não tem transformação digital. Portanto, já tivemos o Secretário de Estado da Transformação Digital e, portanto, existe, pelo menos o chavão está lá. E já deixámos de ter, portanto, já deve estar feito, não é? Portanto, pronto, mas temos outro. Temos outro responsável. A parte do estar despachado, tanta coisa para fazer. Mas é assim, já não conseguimos dizer que o nosso Estado não é digital. Portanto, depois de todas as fases que nós tivemos de transformação do Estado do ponto de vista da relação com o contribuinte, o problema continua a ser a segurança. E o problema continua a existir um aspecto de construção monolítica aplicacional em que a segurança não é um fator incluído, é um fator pós-produção, muitas vezes, infelizmente, até nem chega a ser pós-qualidade. Eu ainda hoje estava com a oportunidade de estar a conversar com algumas pessoas e dizer exatamente isso do ponto de vista de um exemplo daquilo que estava a acontecer na situação deles. E, portanto, essas coisas no Estado ainda são um chavão, infelizmente. Os números que a IDC tem, em termos, se calhar aqui utilizando um bocadinho mais uma linguagem um pouco mais SDLC, já apontam de que no pós, cerca de 14% diz que só faz segurança pós. Portanto, o número já está relativamente baixo. O número talvez esteja mais baixo, é que por hoje também no planeamento também só 40% é que diz que embebem no planeamento. Está mais no momento da implementação, está mais, depois lá no meio alguém se lembra, não temos que esquecer de trazer o tipo de
segurança. Quais é que foram as principais transformações que o Banco de Portugal teve que fazer para que isto se tornasse verdadeiramente realidade, em termos de processos, de pessoas, tecnologias? O que é que destacava, Pedro? Vamos ver. Isto é uma transformação que está a acontecer. Portanto, nós não estamos ainda no ponto ideal. Portanto, isto é um processo que está a decorrer. Em termos daquilo que identifico como as maiores dificuldades, vamos lá, falou-se aqui muito na questão das normas, da legislação, daquilo que passou a impor. Obviamente que isso ajuda, mas não resolve tudo. Eu acho que aqui talvez a principal dificuldade passa por uma transformação em termos de cultura de organização que é necessário. As organizações tradicionalmente não estão muito vocacionadas para a valorização da segurança. Eu que sou da segurança sinto isso particularmente, pronto, acho que posso dizer. E, portanto, há aqui um mindset que é necessário alterar, que aos poucos eu acho que tem vindo a ser alterado. E, de facto, os acontecimentos recentes, a situação atual, ajuda muito, de facto, a esta alteração de mindset que é necessária. Mas o que é necessário transmitir? É necessário transmitir que a segurança tem que ser uma responsabilidade de todos, porque de facto durante muito tempo não era sentido. Pronto. As equipas de desenvolvimento de facto colocavam-se um bocadinho à margem da segurança. A segurança era algo que depois, logo se via, outras equipas tratavam disso. E essa alteração de mindset é fundamental. É fundamental que eles percebam, as equipas de desenvolvimento, que têm eles próprios que se preocupar com a segurança e a responsabilidade deles e, se não o fizerem, no final do dia a responsabilidade é deles e é mais trabalho e é mais tempo que eles terão que despender. Depois, outra situação que também se sente é que é uma questão de formação das próprias equipas de desenvolvimento. Não há ainda um conhecimento muito alargado das melhores práticas de segurança, daquilo que devem ter em conta em termos de desenvolvimento. Isto é, se calhar, ainda mais agravado quando, na nossa realidade, portanto, ao recorrer a empresas externas para o desenvolvimento, portanto, são N empresas, onde é mais difícil ainda haver este controle de qualidade, digamos. Portanto, aqui eu diria que este aspecto eu colocaria como fundamental. Depois temos outros aspectos da organização, a comunicação entre equipas, a essência às vezes de silos, de entender que eu sou desenvolvimento, tu és a segurança. Pronto, mas tudo isso eu acho que estamos no bom caminho. E, portanto, está aqui também, pelo menos do nosso ponto de vista, aqui uma visão de esperança de que as coisas estão de facto a melhorar. Em termos de dificuldades, também há aqui um outro aspecto também que nós hoje em dia nos deparamos, que é com a multiplicidade de plataformas de desenvolvimento. Com a cloud, nós temos plataformas a service, temos containerização, portanto, e isso vem também colocar dificuldades acrescidas a nós conseguirmos integrar a segurança em todos os processos de desenvolvimento. O facto de haver múltiplas plataformas. Portanto, é algo que nós também estamos a olhar. Também estamos no final do dia, terá que haver uma forma integrada de gestão da segurança em desenvolvimento. Portanto, é, digamos, daquilo que nós estamos a olhar atualmente como responder a esta situação. Mas passa por uma consolidação da própria arquitetura para que depois possa promover estas práticas? É mais processual? O que é que vocês têm visto como fatores críticos de sucesso para esta transição? Eu acho que o processual ajudará a responder, efetivamente, mas talvez não seja suficiente. Na verdade, não tenho ainda uma resposta. Eu vejo mais o problema do que propriamente a solução neste momento. Não sei bem para onde é que caminhamos. Sim, de facto, essa necessidade de, com a multiplicidade de plataformas que estão a surgir, é mais difícil nós conseguirmos garantir a segurança em todas elas, de raiz, e, portanto, temos que encontrar forma conseguir consolidar isto de alguma maneira. Sérgio, na EPAL, há algum tipo de prática que vocês tenham ter feito também de reestruturação ou transformação para que isto seja natural? A formação que falámos é sempre importante, as pessoas estarem qualificadas, mas se não houverem plataformas consistentes, processos consistentes, a própria organização promover isso, só as pessoas depois acabam por ter os seus hábitos. O que é que destacarias como os fatores críticos que tiveste que implementar na EPAL para que isto fosse verdadeiramente adotado? Nós temos efetivamente uma dificuldade que é, acontece praticamente em todo o Estado, as equipas são muito estáveis, com o bom que isso tem e com o mau que isso tem. O que significa que tem uma tendência para que a média de idade seja alta,
se a média de idade é alta, e por exemplo a média de idade da minha equipa está a tocar os 50 anos este ano, é difícil, e atenção que eu também estou a tocar, portanto não estou a dizer nada aqui de errado, mas é difícil efetivamente agarrar numa equipa já com alguma idade e que por vezes passou largos anos sem ter formação e dizer agora DevSecOps. Eles ouvem, mas quer dizer, é muito difícil de interiorizar. E portanto isto vai muito por ações pequenas mas incisivas. Sim, é muito processual, é muito de definir os processos, mas mais do que agarrar num daqueles procedimentos que alguém passou e que eram fantásticos e que com aquele passei as auditorias todas, é juntarmos a equipa e fazermos os procedimentos com eles. Mesmo que a seguir não passe a auditoria, mas é trazê-los a fazer também timoneiros e virar a direção. É misturá-los. Além da formação, obviamente, que é um dos passos essenciais para se conseguir que a equipa suba, a formação específica em segurança e não só, é fazer alguma mistura. Nós começámos a adotar aqui um programa que foi eu ia dizer obrigar, porque foi realmente a palavra, mas enfim, sugerir que as pessoas trocassem fisicamente de sítio, inclusive. Portanto, conseguir misturar a equipa de desenvolvimento ao longo do seu dia-a-dia com alguém de segurança, com alguém de infraestrutura. Passado um tempo, retirar alguém do desenvolvimento e metê-lo no meio do suporte também. Retirar alguém do suporte, metê-lo no meio da segurança e infraestrutura. E assim sucessivamente. Isto que é algo que dói. Eu não sei qual é a vossa experiência, mas pelo menos a nossa experiência na EPAL é que o nosso sítio, a cadeira e a mesa quase tem um número de imobilizado. É um sentido de pertença brutal. Portanto, quando movemos as pessoas de sítio, isto custa. Mas a verdade é que, mesmo sem que cada um perceba o efeito que isso está a ter, o efeito na realidade, no dia-a-dia é, tenho aqui um colega a programar, eu estou ao lado, estou-me a perceber de coisas menos boas que ele está a fazer, a minha responsabilidade é a segurança e eu estou-lhe constantemente a dar inputs. E esse colega no seu dia-a-dia vive aquilo e absorve. Isto é exatamente a adolescência. Aquilo que os meus filhos fazem é isso. É olhar para mim, para a mãe, etc., e ir vendo. É a forma mais rápida? Não, mas é possível. Se tivermos em conta que efetivamente já tivemos, e não sei se agora teremos mais ou menos, transformação digital embebida em todo o processo governamental, não conseguimos renovar pessoas e quando temos o milagre de conseguir contratar, temos um topo, se não estou em erro, 1.280 euros. Ora, isto aplicado à lei da oferta e da procura, que já vimos aqui de manhã, que não há recursos, nem pagando bem, é completamente impossível. Mas temos de tentar inverter o problema para a solução, mesmo que ela seja vagarosa. E isto connosco tem funcionado bem. Se eu for perguntar à equipa, estão conscientes? Não. E eu também acho que não estão. Estamos a fazer DevSecOps? Não. O que fizemos foi agarrar no Dev, no Sec e no Ops e obrigar a que ele se vá misturando. Na mesma sala, pelo menos. E na mesma sala, nas mesmas equipas, obrigar a que tenham que estar na equipa de projeto. O primeiro sentimento foi, estou aqui a perder tempo, isto não é a minha praia, não é a minha onda, mas pouco a pouco começam, se não surfam, pelo menos fazem bodyboard e começam a chegar aonde realmente nós queríamos, não é? Este caminho da transformação das próprias equipas é naturalmente sempre o mais longo e às vezes eu sinto boa vontade das organizações, mas talvez também decorra de não perceberem o quão isto é sofisticado e tem que ser feito por pessoas competentes e que realmente façam disto a vida. Como é que um parceiro externo que sente isto e que faz isto consegue apoiar uma organização dizendo isso? Ou seja, não é suposto vocês serem especialistas, nós somos os especialistas e vocês podem se manter como gestores, como estarem nas camadas que talvez estejam mais à vontade. Como é que um parceiro externo pode ajudar a acelerar este tema? Eu tenho um déficit aí. É como se já fui funcionário do Estado. Tenho que ter uma tendência... Diz o nós. Tenho uma tendência de dizer que do ponto de vista, pelo menos daquilo que é a função pública ao Estado, deve existir sempre alguém do lado de dentro que tem que perceber, para além de ser o paladino da necessidade de ser seguro, de ser seguro, mas tem que ter alguém do lado de dentro que controla a segurança, a necessidade de segurança e a estratégia de segurança. E, portanto, muito embora já houve situações em que nós, como parceiros, aparecemos a fornecer o serviço completo, desde o CISO até à equipa de resposta a incidentes,
Eu acho que na maior parte das organizações é errado, porque acho que aquilo que é a propriedade dos dados, a propriedade do negócio deve ser garantida também no investimento na segurança e na privacidade e, portanto, acho que isso deve ser um esforço interno. Eu, complementando aqui a ideia do Sérgio, o problema de base, nós chegarmos a um cliente e nós conseguimos acrescentar tecnologia, conseguimos acrescentar serviços, mas não conseguimos acrescentar organização. Portanto, a única coisa que nós podemos é chamar a atenção às necessidades, por isso, porque nos tivemos que certificar ISO 27001, depois acabamos por criar uma unidade de negócio de compliance para podermos vender também aos nossos clientes a necessidade deles trabalharem na sua própria organização e criação dos modelos de gestão necessários para implementar a segurança como deve ser. Mas isto é sempre uma aventura. Mesmo dentro da nossa própria organização, eu tive um chefe de desenvolvimento que chegou ao pé de mim e disse: não sei porque é que eu vou gastar 3 horas por cada developer para tirar um curso de segurança. Porque é uma perca de dinheiro, de produtividade. E eu disse: pois, mas pensa só naquilo que ganhas depois de ter, de repente, todo o pessoal da tua área perceber o que é que quer dizer segurança. Não são só developers, passam também eles a serem paladinos da segurança dentro da própria organização, porque são pessoas que vão para dentro da organização de trabalhar em regime de outsourcing e que, se não tiverem um pressuposto conhecimento mínimo de segurança, não vão contribuir para o crescimento da segurança dentro da organização do cliente. Vão ser mais um. E, portanto, essa também não é a nossa visão como empresa de segurança, é uma visão que as nossas próprias equipas de transformação digital consigam levar mais coisas. Portanto, fizemos efetivamente um investimento, mas não acho que seja correto nós chegarmos ao pé de uma organização e dizer como é que eles têm que fazer. Podemos dar linhas orientadoras, já vimos a IDC fazer isso em clientes, dar linhas orientadoras de como devem organizar-se, quais são os fatores críticos da organização, depois acrescentar tecnologia, acrescentar recursos, capacitar do ponto de vista de treino, acho que é um dos fatores mais críticos. Temos visto muito pouco esse investimento, ou seja, quer-se montar SecDevOps, mas depois está lá o indivíduo da segurança, que é verdade que vai fazendo alguma passagem, mas não se faz investimento na formação, na sensibilização de segurança do developer, que está dentro da equipa, ou do pessoal das operações, que está também dentro da equipa. E, portanto, nós, em alguns clientes e em algumas soluções, quando é possível fazer isso, nós tentamos motivar que o processo de SecDevOps e tecnologia que faz a monitorização e faz o aconselhamento também o faça o treino em modelo short, não é? Quando se apercebe que há uma lacuna, parar o developer e dar-lhe uma injeção de conhecimento, não se perde nada, mas isto é um processo longo, demorado, é um investimento grande para as organizações e muitas vezes as organizações têm preocupações do ponto de vista operacional e do ponto de vista financeiro que não conseguem depois enquadrar a segurança como um investimento. Falamos aqui muito daquilo que acabam por ser muitas vezes os bloqueadores, não é? A parte dos princípios, dos valores, das pessoas, dos processos, são capazes de bloquear e muitas vezes fazer com que nem se arranque. Mas quando se arranca, às vezes fica aquela sensação, isto faz com os post-its e faz com princípios. Isto tem que se fazer com muita tecnologia, ou seja, o verdadeiro DevOps não é só uma questão de princípios. Como é que vocês estão a encarar isto de transformar também, garantir que há tecnologias que garantam a automatização destes processos, que parecem aparentemente mais fáceis, podem ser mais simples, mas a velocidade que carecem obrigam a uma alta sofisticação do ponto de vista tecnológico. Como é que vocês estão a embeber isso no roadmap para garantirem alguma tecnologia que suporte estas áreas? Uma questão importante que foi aqui falada agora é a questão da automatização. Pronto. E de facto estamos de algum modo a colocar aqui alguma esperança no DevSecOps, no sentido de que promova uma automatização, permita uma automatização. E eu acho que a automatização é de facto a forma que nós temos de responder a uma dificuldade grande, que é a dificuldade das pessoas formadas, dos recursos humanos. Nós estamos a sentir essa dificuldade todos os dias. O mercado hoje em dia está, como penso que todos sabem, portanto, é difícil de facto conseguir manter pessoas em número e em capacidade suficiente com conhecimentos de segurança
E, portanto, a automatização aí pode ser, de facto, uma resposta. E nós esperamos que sim. E, portanto, a perspectiva é, de facto, evoluir nesse caminho, criando o mais possível de tecnologias de automatização. Por outro lado, também aqui em termos de tecnologia, portanto, também aqui, que eu falei há bocado, com a evolução para a cloud, para ambientes de desenvolvimentos múltiplos, aquilo que nós também sentimos é que teremos também que confiar naquilo que são os fornecedores dessas plataformas para nos ajudar a implementar a segurança. Portanto, esse é outro aspecto também importante. Portanto, teremos que trabalhar em conjunto, de facto, com esses fornecedores. E, portanto, basicamente é isso. Sérgio, muitas vezes aqui pode haver aquela sensação de que realmente está-se a forçar algo que é pedir às pessoas para fazerem o mesmo com nomes diferentes ou com tendências diferentes, porque, na verdade, no final do dia está-se a fazer o mesmo. A cloud pode ter aqui também um fator desbloqueador de serem novos ambientes em que, por definição, às vezes, ou muitas vezes as plataformas são já vistas como as camadas de tal security by default, que já estão embebidas. Poderá ter a ver com esta falta de transformação digital que muitas vezes não promove, não obriga as organizações ou dá espaço para que as organizações digam não te esqueças da segurança. Quem está na transformação digital não te esqueças, não se pode esquecer. Poderá ter a ver com esta falta também de inovação na própria organização? Pode. E houve efetivamente, ou seja, havia o sentimento aqui há 4 anos atrás, sensivelmente, de que se estava a pedir para fazer mais do mesmo, com outros nomes, com uma estratégia, com um PowerPoint bonito, etc. Os post-its, não é? Exatamente, pronto. Mas rapidamente a experiência foi mostrando que às próprias pessoas que não era assim, e depois nos seguimentos que fazemos, efetivamente, os próprios são os que mencionam isso, justamente por embeber a tecnologia. Ou seja, o que nós fizemos foi, no nosso caso, adotámos uma cloud híbrida, com o objetivo de vir a ser multi-cloud, que ainda não é, mas preparada para isso, e isso veio trazer uma série de ferramentas que as pessoas nem sabiam que existia, por vezes. Justamente soluções que já estão security by default, soluções que estão pré-feitas e que lhes exigiam estar a inventar a roda. E, portanto, todo esse caminho acabou por ajudar também nesta mudança que as pessoas fazem no seu mindset do dia-a-dia. Embora seja um caminho que se tem que fazer com muito cuidado, porque efetivamente a cloud é o saco do Pai Natal, mas se eu tirar o presente errado posso ter uma surpresa, não é? E não é um problema da cloud, é um problema daquilo que eu estou a comprar. Da mesma forma que se eu adotar um mau fornecedor ou adotar uma má contratação para a minha equipa, as coisas também podem correr mal. E, portanto, é necessário ter muita atenção em relação a isso. E aqui nós estamos justamente em processo já não é bem rollout, mas enfim, eu continuaria a dizer de rollout, de ter ferramentas de automatização que nos ajudem a reduzir o risco. Portanto, basicamente usamos uma ferramenta que é o escravo, entre aspas, trabalha 24% porque é automática e está sistematicamente à procura de vulnerabilidades, tanto em código como nos próprios equipamentos. Mas é em produção? É em produção. Portanto, ela está em produção e em pré-produção. Portanto, no fundo, antes das coisas entrarem, os ambientes de pré-produção eles já estão também a ser analisados e os ambientes de produção também. E o objetivo é voltarmos a ser conscientes ou mais conscientes do que é que efetivamente está a acontecer. E devo dizer que mal a implementámos foi outra sensação de eu preferia estar no desconhecimento. É duro, as ferramentas são automáticas, mas a solução não é. Embora as ferramentas, pelo menos algumas delas, já digam inclusive como é que se resolve a maioria das situações. Mas é duro, porque de repente a ferramenta faz uma primeira rodada e saem 4.000 casos para resolver, não é? E isto não é assim tão estranho. Nós temos mais de 2.000 localizações espalhadas por Portugal e, portanto... Estamos a falar só de vulnerabilidades que decorrem de vulnerabilidades de código? Não, vulnerabilidades de código e de máquina. Okay. Que os sistemas separam. Enfim, não vou aqui mencionar o que usamos, mas há N no mercado, eles já separam e podemos inclusive separá-los também por criticidade. Portanto, conseguimos estar a ser avisados, este pedaço de código não tem uma boa qualidade,
Da mesma forma que podemos dizer, o código até tem, mas olha, isto está exposto e de repente tens passwords em clear text a viajar, ou o que quer que seja, ou é permitido aqui fazer injeção na tua base de dados de algum tipo de código. Enfim, o típico que nós procuramos num pentest, se nos centrássemos só no desenvolvimento. Para nós, o dev é mais do que só o desenvolvimento. Porquê? Porque, na verdade, o que nós desenvolvemos são soluções de negócio, não são programas, não é uma equipa de programadores apenas. Quando temos que ter uma determinada ETA a ser automatizada, a servir água, a saber o que lá está, a analisar a própria qualidade e todo o fluxo, é necessário que esse processo também ele seja desenhado e programado, embora sejam autómatos. E não tem menos importância de tudo a app que fizemos para que cada um de vocês possa andar no terreno e ver a qualidade da água que está aqui neste momento. E, portanto, o mesmo ciclo de desenvolvimento integrado para IT e para o OT já? Fazemos exatamente o mesmo processo. Curiosamente, há menos de 6 meses, rodámos os próprios líderes de equipa. Apesar do líder da equipa de desenvolvimento ter muito pouco ou nenhum conhecimento na área da OT, que é efetivamente áreas de SCADA, IoT e etc. mais específicas, o que fizemos foi investir em alguma formação desta pessoa que tinha um excelente resultado na área de desenvolvimento e mudá-la para o OT. E a primeira coisa que conseguimos foi ter menos resultado da área de desenvolvimento, é evidente. E ao mesmo tempo esta rotação dentro da equipa também aumenta exatamente essa confiança e esse processo único. Porque efetivamente eu acredito que em detalhe é tão diferente como se eu tiver duas equipas, uma que está a desenvolver em open source e outra noutra tecnologia. Também são diferentes. Portanto, o conceito de eu ter que desenvolver coisas com os níveis de segurança adequados e da forma adequada, pelo menos no meu entender, até hoje e até o que conseguimos, é o mesmo. Portanto, essas abordagens muitas vezes de detectar fogos promovem muito o bombeirismo, não é? Vamos apagar fogos e nunca se limpam as matas. João, se pudesses partilhar aquilo que possam ser, falavas aí muito das tais recomendações, daqueles quick wins, o que é que hoje vês nas organizações também com quem trabalham, ser aqueles quick wins que tu achas que possam fazer mais impacto para que isto possa, a segurança também ser cada vez mais embebida nas organizações? Eu queria abordar aqui uma questão do Sérgio e mapeio com a pergunta que é aquilo que nós temos tentado ajudar as organizações é introduzir um modelo, não um modelo de segurança rude, de ter que resolver tudo, mas um modelo de gestão de risco. Ou seja, levar a organização a pensar e interiorizar o que é que efetivamente é o risco que determinado objeto, código, vulnerabilidade tem para a sua estrutura, para a sua operação, e configurar os programas para ter esses indicadores e ajudar as equipas a resolver aquilo que é crítico, pondo em roadmap a correção daquilo que são as vulnerabilidades menos críticas. Nós, há muitos anos para cá, enverdamos do ponto de vista da empresa em investir em equipas que soubessem apoiar as empresas do ponto de vista de visibilidade. Portanto, temos produtos, se calhar alguns daqueles que a PAL usa, no nosso portfólio, que fazem desde a gestão de vulnerabilidades na definição do projeto, gestão de vulnerabilidades, gestão de código, gestão de vulnerabilidades em infraestrutura, gestão de vulnerabilidades aplicacionais depois em produção. Ainda é uma aventura conseguir juntar essa informação toda e conseguir entregar uma visão analítica ponderada em risco a uma organização para depois conseguir ela tirar as próprias análises globais. Mas atualmente já se consegue fazer isso nas várias áreas de intervenção com gestão de risco. E acho que esse é o fator essencial, porque a maior parte das empresas, tal qual como o Sérgio disse, quando faz scanning de vulnerabilidades à infraestrutura ou ao código, de repente fica assoberbado pela quantidade de vermelho, que embora seja de Benfica, quantidade de vermelho que lá está, que parece tudo errado, parece que está tudo mal, e depois enterram a cabeça na areia e ficam... Eu não quero saber disto, eu não vou conseguir resolver isto. Destruam as provas, não é? Esta conversa já aconteceu muitas vezes. Eu não consigo resolver isto, mas vale a pena não saber. Isso é um princípio errado da coisa que mais tarde ou mais cedo vai acontecer. Nós já temos, com a nossa experiência de mercado, com a visão, com os clientes que temos uma visão um bocadinho triste da coisa, que muitas das empresas que foram atacadas e que são conhecidas não têm uma visão estratégica de visibilidade das vulnerabilidades.
não têm implementado um sistema de gestão de risco, da gestão de vulnerabilidades, e o que quer dizer é que muitas delas foram atacadas porque, efetivamente, quando entraram, por exemplo, em modelos de cloud, não se preocuparam com a gestão das vulnerabilidades da infraestrutura de cloud. Portanto, o chavão agora do Cloud Infrastructure as a Code, esse chavão ainda é só um chavão, um palavrão que a maior parte das pessoas gosta de dizer, mas não sabe o que é que isso quer dizer, não sabe o impacto de ter que estar a gerir efetivamente um ambiente de cloud e as configurações do ambiente de cloud e securizar as configurações. Então a transformação digital é uma transformação cega. Portanto, muitas das entidades que foram atacadas este ano fizeram transformações digitais cegas, sem segurança como base da passagem. Portanto, um modelo, criar uma cloud híbrida, ensinar equipas, mentalizar as equipas do impacto do risco, fazer a análise de risco, ponderar os riscos, resolver as vulnerabilidades críticas atempadamente, deixar as outras, não tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Estes são chavões que nós vamos falando com os nossos clientes. Tentamos ajudar com tecnologia, muitos deles depois dizem é tudo muito caro. Bem, muito obrigado. Acho que ficou aqui também no ar o próximo tema para o painel, Risk, DevSecOps, não é? Portanto, vamos acrescentando aqui mais variáveis e promovendo esta visão também integrada da segurança. Muito obrigado a todos. Convido-vos então para almoçar. Não se esqueçam de fazer as avaliações, vai aparecer aqui o QR Code, e também lembrar-vos que no final do dia teremos um sorteio de um drone e de um iPad. Muito obrigado, boa tarde a todos.